E durante toda a peregrinação, toda a peregrinação de vocês no deserto, esta arca vai acompanhar vocês. E uma vez por semana, tu vai chamar o povo para se reunir em volta desta arca. E esta arca vai simbolizar a minha presença. É por essa razão que nós encontramos na Bíblia, lá no Velho Testamento, por algumas vezes, quando Moisés estava cansado, desanimado, não tinha mais força para continuar a sua caminhada, ele ouvia a suave voz de Deus dizendo o seguinte: meu servo, não desanima, não desista, porque a minha presença irá contigo para te fazer descansar. Você que está aqui nesta noite, querido irmão, querido amigo, saiba que a presença de Deus, hoje não representada por uma arca, mas ela está junto de você, junto de sua vida. Mas pastor, o que eu preciso fazer? O que é necessário fazer então para entrar neste repouso, neste lugar de refúgio, de descanso e de segurança? O apóstolo, ou seja, o evangelista Mateus, ele escreveu algumas coisas dizendo: se vocês quiserem seguir a Jesus, vocês neguem a vocês mesmos, todos os dias tomem a vossa cruz e sigam o Mestre. Todos os dias você renuncia a algumas coisas que lhe falam, algumas coisas que lhe dizem. Talvez muitas pessoas digam: mas o que tu está fazendo nesta igreja? Está perdendo tempo? Ou dizem, às vezes você é jovem, você tem a vida inteira pela frente, você precisa não dar ouvido a estas coisas, renunciar tudo isso e seguir a sua jornada, olhando para Jesus, aquele que a Bíblia diz que Ele é o autor e consumador de nossa fé. Não olhem para as pessoas, não olhem para aquilo que os outros fazem, para aquilo que os outros praticam, mas olhem para Jesus, porque um dia a Bíblia registra que todos nós vamos chegar diante de Deus, e cada um de nós vamos prestar conta diante do Deus Todo-Poderoso. A Bíblia também registra que aquele que começa a sua jornada, a sua caminhada, e olha para trás, ou seja, desiste, não é apto para o reino de Deus. Agora, como vamos entrar neste refúgio? Vocês já leram na Bíblia? O salmista Davi, ele escreveu um poema dizendo que no céu, ou seja, ele fez um questionamento, uma pergunta, e ele disse: Senhor, quem poderá um dia entrar no seu santuário para te louvar? Vocês às vezes cantam esta música. E ele mesmo traz a resposta, ele diz: mas eu descobri que somente aqueles que têm as mãos limpas, coração puro e sabem amar, estes entrarão. Aí você pergunta: mas como eu vou conseguir fazer isso se vivemos num mundo de tantos problemas, tanta injustiça? Como nós poderemos nos preparar para entrar neste santo lugar? E a Bíblia traz uma resposta, porque a palavra de Deus é viva, eficaz e poderosa como uma espada. E é por essa razão que o apóstolo São Paulo, quando ele escrevia ao jovem pastor Timóteo, Timóteo era bem jovem no início do seu ministério, e Paulo trazia-lhes algumas instruções. Ele dizia, o apóstolo Paulo chamava
Timóteo, meu filho amado. E ele dizia: Timóteo, tratem bem as pessoas. As mulheres que forem mais ou menos da tua idade, trate como irmãs. As mais velhas, trate como mães. Os irmãos mais velhos, trate como se fossem teus pais. E a Bíblia vai descrevendo, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 5, ele diz assim: Timóteo, meu filho, tu não te admires, porque nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, aonde muitos vão se desviar da fé. A Bíblia usa esta expressão: se apostatarão da fé. Ou seja, eles continuarão professando a mesma fé, mas para que esta fé seja completa, eles usam alguns subterfúgios para impor fardo sobre nós, com a seguinte desculpa: você precisa fazer isso, viver desta e dessa maneira, porque senão você não pode chegar na presença de Deus. E muitas vezes até nós usamos aquele texto bíblico do apóstolo João, que diz assim: Deus não atende a pecadores. Mas então, como nós somos aperfeiçoados? Ele disse, o apóstolo Paulo, quando ele escrevia o jovem pastor Timóteo, ele disse assim: vai aparecer gente querendo colocar fardo sobre vocês, mas tu, meu filho, não olha para estas coisas, porque vocês são santificados pela palavra de Deus e pela oração. É por isso que os nossos cultos, as nossas reuniões precisam ter palavra de Deus. Por quê? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E a oração, ela é importante, porque Deus, ele fala conosco através da sua palavra. E quando nós oramos, nós falamos com Deus. Às vezes chegamos no culto cansado, às vezes até meio que desanimados. Às vezes as lutas, as dificuldades do dia a dia, elas nos apertam tanto. Mas quando nós chegamos à igreja, aí você pergunta assim: por que razão tem tantas igrejas? Por que razão eu preciso vir à igreja? Eu sempre digo para as pessoas: você precisa vir à igreja pelo menos uma vez por semana. Porque uma igreja, uma congregação, por mais humilde que seja,